Mais um VS Ranking chegando, já fizemos no número anterior a retrospectiva do futebol, agora vamos fazer a retrospectiva do esporte de uma maneira geral, né? De todos os esportes, os 10 maiores momentos do esporte em 2016. Vamos nessa? Antes da gente começar, como de costume, tem o número VSR. O número VSR de hoje é 5.22. 5.22. Anota esse número aí, bota num papel, que no fim do programa eu trago a explicação. Teve um 2016 espetacular, primeiro MVP, né? Primeiro troféu de melhor jogador unânime na história da NBA, mas ele tá aqui por conta daquela cesta em Oklahoma que ele decidiu o jogo contra o Thunder. Um jogo que era de temporada regular, aparentemente não muito importante, mas que foi vital para o Golden State Warriors conseguir o seu recorde de 73 vitórias na temporada regular. Mas o detalhe da sexta é esse aí que você vai ver, ó. O jogo na prorrogação, muito disputado, e ele arranca nos segundos finais. E aí o Robertson, que é o marcador dele, meio que vira as costas esperando para marcar ali na linha de 3 pontos. Ele dá 2 passos depois do meio da quadra e arremessa. Ele não jogou a bola pro alto, ele arremessou conscientemente, porque ele treina fazer isso, ele está acostumado a fazer isso e meteu a cesta da vitória para ganhar o jogo diante de um ginásio que não acreditava. A melhor cena disso aí é olhar o banco do Oklahoma, que na hora que o Robertson dá distância, já tinha gente metendo a mão na cabeça assim, porque sabia que o Curry ia arremessar. Então, por isso, um lance fantástico tem que estar aqui no VS Ranking de hoje. Aposentadoria de Peyton Manning, e ele conseguiu que pouquíssimos atletas conseguem. Ele se aposentou, o último jogo da carreira dele foi ganhando o maior troféu do seu esporte. O Peyton Manning com o Denver Broncos ganharam o Super Bowl, batendo o Carolina Panthers na grande decisão. Tudo bem que o Peyton Manning não jogou o que a gente já viu ele jogar, né? Isso é um fato. Para muita gente é o maior jogador da história da NFL, do futebol americano. Um cara muito querido, sensacional, uma carreira espetacular e por isso, justo, Peyton Manning tá aqui, que vá curtir a vida dele agora. O que esse cara fez na Olimpíada foi algo fantástico. Ele simplesmente pulverizou o recorde mundial dos 400 metros rasos da lenda americana e mundial Michael Johnson. Ele passeou na pista do Engenhão, batendo o recorde. Ele vinha num ótimo ciclo olímpico, mas a gente projetar bater esse recorde do Michael Johnson, pouquíssima gente, se é que tinha alguém que projetava. E o Van Aert espantou o mundo batendo esse recorde, pulverizando o recorde do Michael Johnson. Foi tão surpresa, que teve até narrador profissional que não percebeu que ele tinha batido o recorde. E aí uma reverência que a gente faz à abertura da Olimpíada Rio 2016. Eu vou falar para vocês, eu não estou sendo incoerente não, porque eu canso de dizer que eu não gosto de cerimônia de abertura, nem de Olimpíada, nem de Copa do Mundo, nem de festa antes de jogo da Liga dos Campeões, nem do intervalo do Super Bowl eu gosto. Eu gosto de esporte, mas essa abertura aqui foi espetacular, num ótimo tom, seja na parte musical, na parte de apresentação, foi tudo espetacular, foi sensacional. Não foi piegas, contou a história do Brasil com viés importantes ali, coisas importantes que deveriam ser contadas, então eu achei espetacular. Até a parte lá do desfile, que geralmente é uma coisa chata, dessa vez não foi tão maçante quanto de outras festas de abertura, e aí era a obrigação estar aqui na lista do VS Ranking, a festa de abertura da Olimpíada Rio 2016. Em sexto lugar no VS Ranking de hoje, o fim de um dos maiores, se não o maior jejum da história do esporte. Esse time de beisebol aqui, o Chicago Cubs, ele não ganhava um título da liga, né, da maior liga profissional de beisebol do mundo desde 1908. Você deve estar achando que eu estou enganado. Não estou, não. 1908. Pô, o que não tinha em 1908? Meu amigo, em 1908 não havia o rádio. Não é que não havia televisão. Não havia o rádio. O último título desse time não tinha rádio para contar. Você só sabia das coisas via jornal.
e esse time passou por muitas dificuldades, teve grandes times e não ganhou, mas nesse ano, grandes arremessadores, foi para cima e ganhou. De outro time, aliás, que também não ganha um título desde 1948, do Cleveland Indians. E foi interessante para ver a quantidade de mensagens de pessoas depois do título falando: caramba, lembrando do avô, lembrando do pai, lembrando do bisavô, que passaram a vida inteira esperando o Chicago Cubs ser campeão. Depois você procura aí no Twitter essas coisas, você vai ver cada mensagem emocionante, porque foi espetacular. E tá aqui o brasileiro Thiago Braz. Esse cara, amigo, ele flertou com o impossível. Final do salto com vara, uma prova que o Brasil nunca teve muita tradição, mas que nesse ciclo olímpico houve investimento. Ele passou a treinar com o técnico do Sergei Bubka e começou a evoluir, começou a crescer dentro do cenário internacional, conseguindo alguns resultados, mas o grande favorito era o francês, o Leveleni. Por quê? Porque é o atual recordista, ganhou os principais títulos, até que a gente viu lá acontecer o quase impossível na pista do Engenhão. Disputa muito equilibrada, sobraram o americano, o Thiago e o francês. E aí tudo empatado lá em 5,98, até que o Thiago Braz pulou de 5,98 para 6,03. E aí, amigo, todo mundo olhou, ninguém entendeu nada. Falou, uai, ele não tem dificuldade para pular 5,98. Correu com o apoio do torcedor no Engenhão, galera batendo palma, ele foi lá e passou 6,03, jogando a pressão para cima do francês, que de fato se perdeu, seja porque o torcedor estava vaiando demais, talvez até se excedendo um pouco, seja porque ele não aguentou ver o brasileiro à frente dele, seja porque ele não estava num bom dia, não sei porquê, mas o francês, que é recordista mundial, não passou, e medalha de ouro para o Brasil, um momento histórico, parabéns, gigante, o Thiago Braz. O maior medalhista da história da Olimpíada, Michael Phelps, tinha se aposentado, né? Eu estava na coletiva dele em Londres, quando ele falou a seguinte frase: eu nadar no Rio só se for nas praias. Ele falou isso, só que ele mudou de ideia. Ao longo do ciclo olímpico, fez bagunça. E aí, na reta final, ele falou, sabe o que mais? Eu vou para lá para ganhar. Voltou, conseguiu vaga na seletiva americana, veio ao Rio de Janeiro, 5 ouros, 1 prata, mais 6 medalhas para o currículo. O maior ganhador tem que estar aqui. 4 anos atrás, em Londres, ela errou, foi eliminada por dar um golpe legal, ela que é uma das melhores lutadoras do mundo, e aí foi achincalhada nas redes sociais, ofendida, chegou até a pensar, deu entrevista aqui pra gente no Esporte Interativo, pra Aline Nastari, chegou até a pensar em desistir do judô, mas graças ao louvado, graças à equipe dela, não desistiu, deu a volta por cima, se preparou 4 anos para ser campeã olímpica dentro da casa dela. Fenomenal, espetacular. Por isso tudo, Rafaela Silva, medalha de ouro no judô, tá aqui no VS Ranking. Valeu, Rafa! Nós, jornalistas, gostamos de contar grandes histórias. E a história do LeBron e do Cleveland é uma grande história, né? Escolhido pelo Cleveland, saiu para ir para Miami, mas ele sabia que Cleveland era a casa dele, ele sabia que tinha uma dívida com a cidade, voltou, foi vice no primeiro ano, de novo enfrentando o Warriors na final. E aí, na melhor de 7 da NBA, o Cleveland chegou a estar perdendo por 3-1 para o Golden State, que era o atual campeão. Todo mundo dizendo, não, já acabou, já é campeão, é questão de tempo. Mas o Cleveland sempre acreditou, ganhou o jogo 5 na Califórnia, na casa do Golden State, voltou para ganhar o jogo 6 em Cleveland e no jogo 7, jogando o jogo decisivo na casa do adversário, conseguiu uma vitória inacreditável num dos maiores jogos da história do basquete. Grande momento desse jogo, sem dúvida, é o toco que o LeBron James dá no André Iguodala. É interessante por quê? Porque estava naquele momento da reta final do jogo, nos últimos 4, 5 minutos, que ninguém fazia ponto. Já havia uns 3 minutos, eu acho, que ninguém conseguia fazer pontos. Dois times muito nervosos, errando muito. E aí, num contra-ataque, a bola sobrou para o André Iguodala e ele foi livre, porque ele estava livre para fazer a bandeja. Quando ele sobe, vem o LeBron James, como os americanos dizem, from nowhere. Saindo do lugar nenhum aparece ele, ninguém imaginava, veio igual uma flecha para dar um toco fenomenal, cravar o Iguodala na tabela
A partir desse toco, o Cleveland conseguiu pontuar, fez uma cesta de 3 com Kyrie Irving e aí pavimentou o título, o sonhado título da cidade de Cleveland, que não ganhava um tempão nenhum título em nenhum esporte, e o título da dívida, né? Ele que quando voltou prometeu que daria um título porque devia e está cumprido, e com esse toco espetacular, que para muitos passou a ser conhecido como o toco. Veio para o Rio 2016 para ser desafiado, porque o ciclo olímpico dele não foi bom, algumas lesões, algumas derrotas, levou o ciclo meio na flauta, muita corrida de apresentação, muito show. O Usain Bolt também, que disse lá em Londres, é outro que lá em Londres, eu também estava na entrevista coletiva, quando ele disse que não competiria no Rio. Ele falou, gente, no Rio eu vou estar com mais de 30 anos, essa molecada tudo com 20, 18, 19, eu não quero isso pra mim. Aguentou e aguentou muito, veio ao Rio de Janeiro, ganhou o ouro nos 100 metros rasos, ganhou o ouro nos 200 metros rasos e ganhou o ouro no 4 por 100. E quase sempre dominando as provas com certa facilidade. Ficou histórica aquela cena dele e do canadense André Degrasse terminando a semifinal dos 200 metros, um rindo pro outro. Ele fez isso aqui no Rio de Janeiro, além de levar 3 ouros. Para resumir, a carreira do Usain Bolt, depois que ele assumiu o topo, ele só perdeu uma prova, que foi os 100 metros rasos do Mundial de Atletismo de 2011, e perdeu para ele mesmo, porque ele queimou a largada. Ou seja, ninguém derrotou o Usain Bolt desde que ele virou recordista mundial no primeiro semestre de 2008. E no Rio de Janeiro ele fez barba, cabelo e bigode de novo. Antes da gente fechar, tem o número VSR. Eu tinha falado que o número VSR era 5.22 e 5.22 é cronometrado o tempo que o Usain Bolt demorou da cadeira, da mesa onde ele estava, para a pista de dança depois que ele ganhou o 3º ouro dele. Então ele foi para aquela balada, foi para o tumulto, foi para o brega, estava sentadinho lá. Aí o pessoal, Bolt, vamos dançar! Ele, pum, 5.22, saiu, levantou da mesa e foi para a pista de dança mandar ver. E assim terminamos mais um VS Ranking. Vem aqui embaixo, dá o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal, vários programas do YouTube do Esporte Interativo, tem o de Sola, tem o Polêmicas Vazias, o VS Ranking, bombando aqui o canal do Esporte Interativo no YouTube. E aí eu peço para vocês virem aqui embaixo nos comentários, comentarem se gostou, se não gostou, se trocar, se faltou algum momento importante, lembrar alguma coisa da Olimpíada que eu esqueci. Vem aqui embaixo, deixa a sua cornetada e também a sua sugestão para novos rankings, para novos VS Rankings, para novas listas, novos tops. A gente conversa, a gente bate um papo aqui nos comentários. E toda terça, às 11 da manhã, tem uma lista nova. Espero vocês aqui. Valeu!